Olá, bom dia. Meu nome é George Killing. Bem-vindo ao meu canal, Montanhas do Paraná. Você sabe como calcular o grau de dificuldade para chegar num determinado cume de uma montanha? Como fazer esse cálculo? Se você tiver uma montanha A, uma montanha B, essa montanha A tem uma determinada distância para chegar até aquele cume com um determinado ganho de altimetria. Essa montanha B, uma outra distância, um outro ganho de altimetria diferente. Né? Como eu estabeleço um grau de dificuldade para relacionar A com B? Qual é mais difícil de subir? Tá? Então, essa é a minha proposta hoje, né? Tentar trazer para vocês alguns conceitos de como fazer esse cálculo, como saber se uma montanha é mais difícil que a outra, se uma trilha é mais difícil que a outra, tá bom? Para isso, eu trago para vocês aqui uma pergunta. O cume Caratuva, por exemplo. Caratuva fica na Serra de Tibiraquiri. O Caratuva é a segunda montanha mais alta do sul do Brasil, se eu não me engano, são 1.852 ou 53 metros de altitude máxima. É uma montanha difícil, né? Se eu perguntar para algumas pessoas qual a dificuldade para chegar no Caratuva, algumas respostas poderão ser assim. Bom, Caratuva, muito difícil. Suei pra caramba, né? Foi bastante difícil chegar lá. Já fiz outras montanhas bem mais fáceis aqui no Paraná e aquela lá deu trabalho, né? É um tipo de resposta. Uma segunda resposta um pouco mais técnica pode falar assim: bom, o grau técnico, né, para subir no cume do Caratuva é bastante elevado, né? No primeiro momento você não tem grandes rochas, né? As rochas maiores elas estão ali perto do trajeto inicial, perto do Getúlio, né? Depois você encontra grande quantidade de raízes, né, que se torna a trilha um tanto perigosa e ela tem uma inclinação bem acentuada, né? É bastante difícil chegar lá, tá? Mas em termos de 2 horas, você acaba chegando se você tiver um certo preparo. É uma outra resposta, um pouco mais técnica, né? Algumas outras pessoas, né, poderão falar assim, aliás, dicas de passagem, tá? Caratu, essa montanha que está aqui atrás, tá bom? Está circulando por aqui, tá? Esse é o Caratu. Algumas outras pessoas poderão falar para você assim, bom, em Caratuva tem um grau de dificuldade que gira ali em torno de 54, 55, né? Enquanto, por exemplo, que o Paraná tem 120, né? Então elas vão te dar um valor numérico, né? Um valor absoluto do grau de dificuldade dessa montanha. Tá? É uma outra forma também, depois a gente vai explicar isso como. Tá? E algumas outras pessoas ainda poderão falar assim, bom, depende. Depende de quê? Depende. Tá? É, é claro que a resposta mais correta seria depende. É óbvio, depende. Tá? E a gente vai entender por que que depende. Tá? Pelo menos é a minha resposta. Tá? Depende de alguns fatores. Fatores esses que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, nesse tutorial que eu estou trazendo aqui no YouTube. Tá? De como fazer esses cálculos. Tá? E como entender como você comparar as diversas montanhas e os seus graus de dificuldade, tá bom? Então, fique comigo aqui, preste atenção nos vídeos, me acompanhe, tá? E bom proveito. Grande abraço. Vem comigo. É claro que a resposta depende, é óbvio, né? Porque tudo nessa vida depende. Depende do quê? Depende de alguns fatores. O cume do Pico Caratuva tem 1.852 metros, né? Então, você estabelecer um grau de dificuldade para esse cume, não é dizer que 1.852 metros é mais difícil que 1.700 metros. Não é por aí, né? Então, o grau de dificuldade não tem a ver com a altura, tá? Não tem a ver com o cume em si, mas tem a ver com a trilha que você faz para chegar até lá, né? Então, se a gente, como a gente pegou o exemplo do Caratuva, né? O Caratuva ele tem 4 acessos, né? São quatro possibilidades diferentes, 4 direções que você tem para chegar ao cume. Cada direção tem um grau de dificuldade diferente, né? Tem uma inclinação diferente, tem uma distância diferente, né? Tem rochas, pedras, desvios, né? Cada um tem a sua característica.
Então, se eu chegar pela crista norte, o grau é um. Se eu chegar pela crista sul, é outro. E assim sucessivamente, tá? Vou mostrar uma foto aqui para vocês que vai ficar mais fácil entender, tá bom? Ok. Aqui a gente tem uma foto em 3D, tá? Ou um mapa 3D, mais como é chamado, né? E aqui a gente tem, no centro da foto, a gente tem o cume do Caratuva, tá? A gente pode dar uma olhada aqui, ó. Eu vou girar ela direitinho aqui para a gente ver os acessos que tem esse cume. Então, essa trilha à esquerda aqui, ela é a trilha tradicional, de quem vai para o Caratuva, vindo da Fazenda Pico Paraná. Então, a gente tem ali na região da bifurcação das placas, né? Começa o desvio que sobe pela trilha tradicional para o Caratuva, que é esse pedacinho aqui, tá? A gente tem, se a gente vier por aqui, ó, aqui por baixo, aqui tem a trilha tradicional do Pico Paraná, mais ou menos na placa do Itapiroca, tá? O Itapiroca é para cá, tá? Na placa do Itapiroca tem uma subida também para o Caratuva, que é essa subida aqui, tá? Que está ao sul do mapa. E quando a gente já está lá em cima, né, a gente tem a descida pela trilha da Conquista, que vai dar lá no acampamento A1, que é um outro acesso. E você tem, em direção ao norte aqui, você tem uma trilha que vai para o Taipabuçu, tá? Então, para subir no Pico Caratuva, você pode vir do Taipabuçu e chegar ao Caratuva, pode vir pela trilha tradicional, chegar ao Caratuva, pode vir para o Itapiroca, aliás, do Itapiroca ou da placa ali do Itapiroca, chegar no Caratuva, e você pode vir pela trilha da Conquista, né? Então, para cada uma dessas trilhas, são 4 trilhas, né, você tem um grau de dificuldade diferente. Veja só, essa aqui, por exemplo, a placa de Itapiroca até a subida é bem inclinado, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ela é bem inclinada, tá? E essa descida aqui, pela trilha da Conquista, ela é mais suave, tá vendo? Ela é mais longa e ela é mais suave. Pro Pico Taipabuçu, logo na descida aqui do Caratuba, você tem um trajeto aqui bem inclinado. Depois, relativamente, é só uma descida, mas vai aplanando, tá? E todo mundo tem, né, o conhecimento que a subida pela trilha tradicional também é bem inclinada. Todas elas são bem inclinadas, né? Mas são graus diferentes de dificuldade, tá? Todas elas, todos esses graus de dificuldades, eles podem ser medidos, vou mostrar como, tá? Mas antes, deixa eu especificar melhor aqui, o grau de dificuldade, dessas 4 trilhas. Bom, aqui eu tenho uma planilhazinha do Excel, tá? Com essas 4 trilhas que vão para o cume do Caratuva, que tem a Crista Leste, aliás, a trilha da Conquista, a trilha que vai para o Taipa, a trilha tradicional de subida e a trilha da placa do Itapiroca. Eu botei como Crista Leste, Crista Norte, Crista Oeste e Crista Sul, tá? Mas essas, esses pontos cardeais aí, eles são bem subjetivos, eles variam um pouco, não é bem isso não, tá bom? Mas de qualquer forma, só para a gente ter uma ideia, tá? As 4 trilhas estão aqui, tá? Eu tenho a distância que eu já calculei, né? Que leva do início da trilha, do início da subidinha, né? Até o cume, tá? Então, pela trilha da Conquista, a distância do A1 até o cume tem 1 quilômetro. A crista que vai para o Taipa, a trilha que vai para o Taipa, tem 1,32. A tradicional, 1,03 km e a da placa do Itapiroca, 0,51, tá? Ou seja, a do Itapiroca, né, ela tem a metade, tá vendo aqui, ó, a metade da trilha da Conquista, tá? É só para ter uma ideia em termos de distância, tá? As trilhas, os 4 acessos, eles variam bastante, né? Então, vai de meio quilômetro até 1 quilômetro, mais ou menos, tá? Tem o ganho de altitude, né? Que é uma das formas de você medir a dificuldade de subir uma montanha, é o ganho de altitude, ou seja, a soma de todas as altitudes que você vai subindo, né? Então, tem aqui 253.
288, 403 e 207. A montanha, a trilha que tem o maior ganho de altitude é o da Crista Oeste, é a tradicional, tá? Aquela que a gente acha bem difícil mesmo, né? Ela tem um ganho de altitude de 403 metros, tá? A mais leve de todas, deixa eu ver, 253, 288, 207, que é a da placa do Itapiroca, tá? É o que tem menor ganho de altitude. Depois tem a perda de altitude, tá? A gente não vai levar em consideração a perda de altitude, tá? E aqui a gente tem um grau de dificuldade. Existe um site na internet que chama-se IBP Index, tá? Você arrasta a trilha para ele e ele calcula automaticamente, uma coisa bem fácil, bem simples, bem intuitiva, ele calcula o grau de dificuldade. Ele usa lá dados como distância, ganho de altimetria, né, angulação entre vários pontos marcados no GPS, né? E daí ele calcula, ele estabelece um grau de dificuldade, né, para essa trilha, tá? Eu considero isso aí padrão ouro, né? Em função disso é que eu faço o restante dos cálculos, tá? Então eu já levei essas 4 trilhas de acesso para o Caratuva, para esse site, e ele me deu o seguinte: é, pela trilha da Conquista, para você chegar no Caratuva, o grau de dificuldade é 27. Para o Taipa é 70. A trilha tradicional, 92. E pela placa do Itapiroca, 59. Tá? O que a gente observa aqui? A mais difícil, segundo esse site, a trilha mais difícil para chegar no Caratuva é a tradicional. Ela tem um grau de dificuldade com índice 92. Tá? E a mais fácil é a trilha da Conquista, 27. Lembra que eu falei no comecinho lá que a trilha da Conquista, né, ela é mais suave, né, ela é mais longa, vai lá, dá lá no A1, né, e ela é menos inclinada. Então, é a mais fácil de você chegar no Caratuva, tá? A mais difícil é aquela tradicional que a gente conhece, tá? Então, assim, o grau de dificuldade depende muito do acesso que você vai chegar pelo Kelly Cube, ou seja, depende muito da trilha. É a trilha que dita para gente qual o grau de dificuldade para uma determinada montanha. E a gente sabe, como a gente acabou de ver aqui, que para chegar num cume você tem vários acessos, você tem várias trilhas, né? Vários caminhos diferentes, cada um com um grau de dificuldade diferente. Então, assim, para saber o grau de dificuldade, é preciso saber qual a trilha que você vai usar para chegar lá, né? E daí a gente vai passar por uma próxima discussão, né? Que é mais ou menos, né, tentar entender como você calcula esse grau de dificuldade. Bem, feitas essas considerações iniciais aqui sobre os acessos que tem um determinado cume, no caso Caratuva 4, né, vamos agora ao que interessa, que é como calcular, como fazer o cálculo do grau de dificuldade para chegar nesse cume, né, usando um desses acessos. Como já disse antes, né, é necessário saber por qual acesso você vai chegar àquele cume. É em cima dessa trilha, dessa rota, né, dessa track, que você vai calcular o grau de dificuldade. Então, se eu quero chegar no Caratuva, eu tenho que saber qual acesso, tá? Não adianta a dificuldade para chegar no Caratuva é tal. Por qual acesso? Entendeu? Tem que saber qual acesso. É, não é uma coisa difícil, né? É um cálculozinho bem simples, contanto que você tenha um GPS em mãos, né? Porque é o GPS que faz os cálculos. Mas deixa eu explicar melhor essa história do GPS faz os cálculos, tá? Quando você faz uma trilha para chegar num determinado cume, você usa um aparelhinho que é o GPS. Pode ser um GPS dedicado, pode ser um GPS celular. Hoje em dia quase todo mundo faz isso, né? Principalmente os montanhistas mesmo, não aquelas pessoas que vão em grupo, né? Porque é o montanhista mesmo que faz esse tipo de coisa. É, o teu GPS, quando você começa a trilha, você bota ele para gravar, né? Então ele vai calculando ponto por ponto ao longo da tua trilha. Cada ponto da trilha, né, ela tem uma altitude, tem uma coordenada que é dada por uma latitude e uma longitude, né, tem o nome do ponto, tá? E tem o horário que você passa por aquele ponto, tá? Então, assim, são vários pontos sucessivos, tá? E esses pontos, quando chegar no final da tua trilha, né, você encerra a gravação e a partir dali o aparelho ele grava a trilha.
Tá? Então ele faz uma linha contornando todo o relevo no mapa, né, e dá uma informação visual e dados métricos também sobre a trilha que você fez, tá? Aí você joga isso em algum lugar qualquer, né, ou algum programa qualquer, pode ser online, pode ser no celular, né, e ele te dá algumas informações básicas, tipo a distância que você percorreu, né? Ele soma vários pontinhos, todos, e te dá uma distância, né? E ele te dá o ganho de altimetria, né? Que são a soma de todas as altitudes, né? Então, por exemplo, você subiu 200 metros, desceu 400, subiu 300, desceu mais 400, então ele só vai somar o que você subiu. Né? 200 mais 300 dá 500. Ele vai somar todas as subidas, não vai calcular as descidas. O nome disso é ganho de altitude, né? Perda de altitude, ele vai somar todas as descidas, tá? E esse é um dado importante aí no cálculo de um GPS, de um GPX, de um arquivo GPX, tá? De uma trilha, tá? Então, normalmente esses sites, né, que você carrega as trilhas, eles dão essas informações, dão o tempo de total de trilha, dão a distância, dão o ganho de altimetria, perda de altimetria, altitude máxima, altitude mínima, tá tudo isso, tá? Então, são informações básicas que a gente tem, né, que os aparelhos fornecem, tá? E isso é feito com o teu celular ou com o teu aparelho durante a trilha que você está fazendo. Chegou em casa, depois da trilha, você carrega esse teu computador e daí você vai analisar a tua trilha, tá? Assim que você calcula, o grau de dificuldade, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma planilha minha que eu tenho, que eu estou construindo ela já há bastante tempo, né? Ela tem a soma de todas as trilhas que eu já fiz até hoje, né? Então, as últimas trilhas, claro, elas estão mais completas, cada vez elas ficam mais completinhas. As mais antigas nem sempre tenho informações completas, que foram as primeiras que eu fiz, tá? Mas já dá para ter uma boa ideia, né, de como calcular o grau de dificuldade usando essa planilha. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, eu tenho aqui um documento do Excel com várias planilhas, tá? A primeira planilha que eu chamo de início é essa planilha aqui, tá? Aqui está uma relação de montanhas que eu já subi. Começa aqui na linha 5, né? Para quem conhece o Excel, né? Então, são várias linhas com várias colunas, tá? E cada conjunto de linha e coluna tem uma informação de uma montanha, tá? Então, a primeira aqui foi, que aliás não é a primeira, né? É a última em termos de tempo, tá? Porque eu subi ela que foi em 2026, no mês de maio, dia 24 de maio de 2026, tá? Foi Itapiroca, A1 e Caratuva, tá? Depois, no dia 21 de abril, Taipabuçu. Depois, no dia 11 de abril, Monte Pilão. Depois tem Pico X, Pico Paraná, Janela do Cutia, Janela da Conceição, Capivari Grande, Marco 22, Travessia das Fazendas, Araçari e Chapéu do Sol, Capivari Mirim, Serra da Farinha Seca, Pico Paraná, Tucum, Tupipiá, Itaipabuçu, Siririca, Agudos Lontra e Cutia, e por aí vai, tá vendo, ó? É uma lista bem longa, tá? São as primeiras que interessam, certo? Então, assim, normalmente elas estão. O título, né, desse documento, o título da montanha normalmente é a data e mais o nome da montanha, tá? A data sempre em ordem cronológica, tá? Então, ó, começa sempre com o ano, depois vem o mês, depois vem o dia, tá? Fica tudo fácil. Então, a última realmente é a última que eu fiz, né? E daí vai, tá? Se eu clicar aqui por exemplo, Itapiroca, que foi a última que eu fiz, eu vou clicar aqui, ó. Eu vou para uma outra planilha aqui embaixo, que é especificamente essa trilha que eu fiz, tá? Então tá todas as informações dessa trilha, tá? Então, o que que interessa para mim em termos de cálculo do grau de dificuldade, tá? Então, tem algumas informações que elas são bastante importantes. Ela vem do GPS que você gravou, né? E que você carregou em algum site, né? Então, eu carrego no Wikiloc, no IBP Index e no GPX Studio. Esses três sites aqui, para mim, tá? Eles me dão a distância percorrida, a total distância que teve essa trilha, eles me dão o grau de elevação,
me dão a perda de elevação, a altura máxima, a altura mínima, o tempo total de trilha, o tempo líquido de trilha, que ele desconsidera os descansos, às vezes me dá a velocidade, aqui não tem, e ainda tem o grau de dificuldade num valor numérico atribuído pelo site do IBP Index, tá? Que eu boto aqui para cálculos, tá bom? Então, por exemplo, se a gente pegar essa aqui, né, que é o Taipa, aliás, desculpa, no dia 24 de maio de 2026, né, que foi a segundo domingo passado aí, eu fiz o Itapiroca, o A1 e o Caratuva, tá? Então, o Wikiloc, ele me disse que essa trilha foi 13,55 quilômetros. O grau de elevação dela, né, o ganho de elevação, desculpa, né, foi 1.302 metros. Então, todas as subidas somadas deram 1.302 metros. Todas as descidas, 1.302 também. A altura máxima, né, que deve ter sido lá no cume, 1.812. A mínima, né, que foi a base ali, né, no posto do iate, onde liguei o GPX, o GPS, né, deu 986 metros, tá? O tempo total de trilha, né, aí tem também os descansos, ele soma tudo, deu 7 horas e 8 minutos, tá? E o site lá do IBP Index, ele me calculou um grau de dificuldade de 132. Depois eu vou explicar isso aqui para vocês, tá bom? O IBP Index, tá? Ele também faz esse cálculo essas variáveis, né? A distância deu 13, o grau de elevação 1.300, né? A perda de elevação, a altitude máxima, e o GPX Studio, que é um outro que eu gosto de usar também, ele também me deu, né, ele me dá distância, grau de elevação. Então, esses dados aqui, todos esses dados aqui, eles são necessários depois para eu montar as fórmulas de dificuldade. Por isso que é importante eu ter esses dados, tá? Eu poderia trazer dados, por exemplo, só do Wikiloc, né? Ah, qual a distância? É aquela do Wikiloc. Só que às vezes varia, sabe? Varia de um site para o outro, o cálculo de distância varia. Aqui, por exemplo, o Wikiloc deu 13,55, né? O IBP Index deu 13,6. Às vezes a diferença é pouca, mas existe uma diferença, né? A perda de elevação para o Wikiloc deu 1.302, o IBP Index deu 1.343 e o GPX Studio 1.254. Às vezes varia um pouquinho, tá? Mas o importante é que eu uso esses três, né? Se quiser usar só um, pode usar, eu uso os três, certo? E daí vamos lá para a página inicial, para a planilha inicial, tá? Só para dar uma explicação de quais são o básico, quais são os parâmetros básicos para fazer cálculo de dificuldade. Bom, vamos aos cálculos então. É, Vamos pegar aqui, por exemplo, essa página do início, tá? Eu vou usar como referência para fazer esses cálculos o site do IBP Index, tá? O site do IBP Index, ele me dá a distância percorrida dessa trilha, a distância total da trilha, me dá o ganho de elevação, perda de elevação, máxima elevação, mínima, o tempo total, tempo líquido, tá? Não me dá velocidade, e me dá, claro, me dá o grau estabelecido por ele lá, que é 132 para essa trilha, tá? E isso usando o IBP Index, tá? Mas eu poderia usar, em vez do IBP Index, que eu falei para vocês lá, que eu uso três sites para fazer esses cálculos, parâmetros básicos da trilha, tá? Eu estou usando aqui o IBP Index, mas eu poderia, por exemplo, trocar, em vez do IBP Index, usar o Wikiloc. Tá vendo aqui, ó? A primeira célula aqui pintei como Wikiloc. Aí o que que eu vou acontecer? Eu vou trocar todas as de baixo também, né, para ficar tudo parecido. Vou transformar tudo em Wikiloc. Tá vendo aqui, ó? Botar preencher automático. Tá vendo? Ele tá mudando tudo aqui, ó. Tá trocando tudo para o Wikiloc. E daí os valores aqui dentro também estão alterando, tá? Porque o Wikiloc ele calcula de uma maneira diferente. Então a distância vai ser diferente, o ganho de elevação vai ser diferente, tudo vai ser diferente. O Wikiloc, tá? E eu poderia usar também o GPX Studio. Tá vendo? Vou botar aqui, preencher automático. Olha, ele tá mudando tudo lá para baixo,
para o GPX Studio, está mudando todos os valores, tá bom? Isso aqui é só para dar uma ideia para vocês, né, do que é possível fazer, né? E eu vou escolher o GPX Studio no primeiro, aliás, desculpa, GPX Studio não, eu vou escolher vamos chutar aqui, o Wikiloc, tá? O Wikiloc, preencher automático, tá? Tá preenchendo aqui, vamos deixar ele preencher. Ok, preencheu tudo, tá? Então, para todas as trilhas que eu fiz que estão marcados aqui, ó, em diante, né? Todas as trilhas, né? Existem distância, ganho de elevação, perda, máxima elevação, mínima, tá vendo? Tudo aqui, tá vendo? Tá? Então, o que que eu vou fazer? Agora eu vou botar na planilha do lado aqui, que chama-se comparar, tá? Aquela informação que estava aqui com o Wikiloc, ela passou agora para cá, certo? Tá vendo? Para cá, tá? São as mesmas informações, ó. A primeira trilha é a que eu fiz em 2024, no mês de maio, né? Aliás, desculpa, dia 24 de maio de 2026, que foi Itapiroca 1 e Caratuva. Os cálculos foi baseado no Wikiloc, tá? Os parâmetros básicos, né? Depois o Taipabuçu, que eu fiz dia 21 de abril, Wikiloc, tudo Wikiloc, tá? Ok? Então todas as informações estão aqui, certo? Ok. Agora eu vou copiar essas informações todas, tá? Aqui, ó, copiar para provisório, que é esse site aqui do lado, ó, comparar provisório. Ele vai me trazer a planilha do lado, copiar para provisório. Ok, tá vendo aqui, ó? Foi para o provisório aqui do lado. Ok, beleza. Agora sim, agora eu posso fazer a análise que eu quero, tá? Que era o fundamento desse tutorial de hoje, desse vídeo de hoje para o YouTube, tá? Que é como fazer os cálculos do grau de dificuldade para chegar numa determinada montanha usando uma determinada trilha. Tá? Então, assim, uma das maneiras de eu calcular o grau de dificuldade de subir uma montanha é simplesmente observar a distância que essa trilha tomou, né? Ou seja, eu saí num determinado horário, cheguei lá num outro horário X. Saí do X, cheguei no Y. E para fazer isso, eu demorei, é, sei lá, 2 horas. E percorri 20 quilômetros, tá? Então, esses 20 quilômetros, na verdade, já para mim já estabelece um grau de dificuldade. São 20 quilômetros. Se eu tiver que fazer 10 quilômetros, a metade da distância, então o grau de dificuldade diminui pela metade. Então, a distância percorrida não deixa de ser um indicador de dificuldade, certo? Tá? Então, e eu tenho como calcular isso, tá? E essa distância, veja só, essa distância não é a distância geodésica. Se você pegar o Google Map, por exemplo, tá? Ou qualquer mapa da internet, tá? E estabelecer uma coordenada A e uma coordenada B, traçar uma linha reta e pedir para ele calcular a distância, ele vai calcular essa distância, que é uma distância em linha reta de uma coordenada até a outra, usando simplesmente o arco geodésico da Terra, aquela pequena curvatura, tá? Ele só vai calcular isso, tá? E existe como fazer esse cálculo também por aqui, tá? Mas não é o caso. Esse cálculo aqui, ele é feito, por exemplo, o montanhista faz uma trilha em zigue-zague, vai para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. Para calcular a distância, né, ele leva em consideração essa ida para a esquerda, ida para a direita, ida para a esquerda. Não é o ponto inicial, o ponto final. Tá? Ele soma todos os pontinhos individuais da trilha para calcular a distância. Então, é uma distância efetiva. Então, esse aí, eu acho que é o parâmetro mínimo aí do grau de dificuldade de uma montanha, é a distância, tá? Então, aqui, vou aqui, né, vamos fazer para essas trilhas que eu fiz, né, eu vou selecionar a distância na minha planilha, né, e a gente vai ver qual a mais fácil, qual a mais difícil, tá bom? Então, vejam bem essa planilha aqui, tá? Eu tenho a linha 1 da planilha lá em cima, tá vendo? Ó, pintada aqui, ó. Tem distância, tem ganho de elevação, perda de elevação, altitude máxima, altitude mínima,
tempo total, tempo líquido, velocidade e o índice BP, tá? Então, são todos parâmetros básicos dessas várias trilhas que estão aqui embaixo, tá vendo? Tem várias trilhas, tá? Então, são todos parâmetros básicos, tá? Que a gente vai calcular um por um. Aí depois eu tenho outros parâmetros que eles foram baseados nesses parâmetros básicos aqui, mas daí são fórmulas um pouco mais complexas, que eu vou mostrar para vocês para depois, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui no que eu tinha falado antes, que é a distância, né? Então aqui, ó, distância. Distância está na coluna D. Aqui, ó, coluna a ser ordenada. Eu vou clicar aqui, ó, no amarelo, acessar amarelo, porque o que eu quero analisar aqui é a distância da coluna D. Então eu vou clicar aqui e vou transformar, vou escrever D dentro aqui, ó. Pronto, e dei o Enter, tá? Então ele já estabeleceu aqui, ó, distância. Se eu botar ganho de elevação, que está na coluna E, então eu clico aqui e boto E aqui. Se eu botar E, ó, ele me dá o ganho de elevação, tá? Mas vamos lá, a gente está querendo distância, né? Que é a letra D. Então vou botar aqui D, ok? Ele me calculou a distância, tá? Vou selecionar a coluna, ou seja, a coluna da distância é essa coluna aqui, tá? E vou pedir para ele ordenar de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, dessas trilhas todas que eu fiz, eu vou pedir para ele ordenar da mais distante, a que tem trilha mais longa, para que tenha trilha menos longa, a mais curta, tá? Então, aqui, ó, cliquei. Pronto, ele ordenou, tá? Então, aqui, ó, coluna D, tá marcado aqui, certo? Então, assim, ó, tá tudo marcado aqui, ó, tudo bonitinho aqui, tá? Então, assim, qual a que tem a maior distância? É a janela da Conceição e Cotia, né? Que sai lá pela Fazenda Lírio do Vale, depois vai lá para a Trilha da Conceição, chega lá na Janela da Conceição, retorna, vai para a Janela do Cotia e depois retorna para a Fazenda Lírio do Vale. Só aquilo ali tem 23 quilômetros, 23,77 quilômetros, tá? Então, de todas as trilhas que eu fiz, foi a mais longa, tá? Depois tem o Agudos, né, que vai lá pelo Siririca, ultrapassa o Siririca, vai até o Lontra, depois até o Cutia. Deu 23,29, foi a segunda mais longa que eu fiz. Depois o Caminho de Tupava, 21,79. Travessia dos Capivaris, 5 Capivaris, né? 23 quilômetros, 21 quilômetros. Marco 22 a Tangará, 20 quilômetros. Ibiteruçu, 19 quilômetros. Tupipiá, né? Ferraria, Siririca, é, e por aí vai, tá? Então, assim, ó, vai descendo, né? Araçatuba, Taipabuçu, Caratuva, Tucum, Pão de Ló, Jacutinga, o Capivari-Mirim de todos, tá vendo? É o que tem a menor distância, 2,87 quilômetros. O Araçatuba, tentativa, a gente voltou na metade, isso aqui não conta. Tucum, 4,61, né? Capivari-Mirim, tá aqui. Tem uns errinhos aí também que tem que se considerar, né? Depende de como você gravou a trilha, né? Mas no geral dá para ter uma ideia, tá? Que a distância é um indicativo muito bom do grau de dificuldade de uma montanha, tá? E assim, se quiser criar um gráfico, a gente pode criar um gráfico aqui, tá vendo aqui, ó, que é a mesma informação que eu já tinha antes aqui, só que em forma de gráfico, tá? Ó, janela da Conceição é o que tem, tá vendo aqui, ó, é o que tem a maior distância. E vai diminuindo até chegar lá embaixo o Capivari Mirim, que tem a menor distância. Então, claro, quanto maior a distância, maior é a dificuldade. Menor a distância, menor a dificuldade, tá? Vamos apagar o gráfico, ok, tá? Agora vamos levar em consideração não a distância, mas o grau, o ganho de elevação, tá? Então, assim, você está subindo uma montanha, né? Ó, você subiu. Desculpa aqui, deixa eu apagar aqui. É, acho que é esse aqui. Você subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, e aqui está o cume, tá? O que que vai acontecer? O ganho de elevação é
essa subida aqui, mais essa subida aqui, mais essa aqui, mais essa aqui. Isso aqui é o ganho de elevação, entendeu? Esse é o ganho de elevação. A perda de elevação é o contrário, é quando você desce, ó, essa soma aqui, mais essa, tá? Então, assim, para você, quando você soma todas as subidas, isso é ganho de elevação. E isso aqui é um cálculo de dificuldade de subir uma montanha bastante eficiente, tá? É claro que depois tem como você fazer uma fórmula que junte o ganho de elevação mais a distância, tá? Então vamos ver esse ganho de elevação aqui, como é que fica. Deixa eu apagar, tá? Ó, ganho de elevação, coluna letra E. Então vamos trocar aqui, em vez de D, vamos botar E e dar o Enter. Pronto, ganho de elevação aqui, ó, tá? Vou selecionar ela para a gente ver onde é que ela tá. Ela tá aqui, ó, ganho de elevação, tá vendo? Então todas as montanhas que eu já subi aqui. Então agora a gente vai ordenar de forma decrescente para ver qual aquela que é mais, que tem mais elevação, que você sobe muito. Vamos clicar nele aqui. Pronto, tá vendo, ó? Continua selecionado aqui, ó, a coluna E, ganho de elevação, tá? O que tem ganho de elevação mais alto é 2.570 metros, que é o Agudos, Lontra e Cutia. Ou seja, vai até o Siririca, vai até o Lontra, vai até o Cutia, né? Esse é o que soma maior ganho de elevação, ou seja, que tem mais inclinação, mais difícil de subir, tá? Depois foi o Ferraria Via Cristaleste, que deu 1.998 a soma total da elevação. O Ibitirati, via PP e Camelo, 1 e 2, né? Depois o Ibiteruçu, que também é puxado, né? Ibiteruçu é todo aquele conjunto lá, né? É PP, União Ibitirati, Itupipiá e mais Camelos, né? Depois vem o Siririca, Tupipiá, né? Pico Guaricana, Siririca e por aí vai. Ó, eu vou botar aqui depois se vocês quiserem rodar o vídeo com calma, tá? Só para vocês terem uma ideia de qual o que tem a diferença, né, entre maior e menor em todas as trilhas que eu fiz aqui, tá bom? Isso aqui não são todas as trilhas, eles estão ali, deixa eu ver aqui, ó. Ela tá da linha 20 à linha 75 só, ó. Da linha 20 aqui, ó, até a linha 75, que é essa aqui, ó, tá? O cálculo foi feito só em cima da montanha que eu fiz, a mais antiga lá, 22 de janeiro de 2022, tá? O resto para cá ó, eu não calculei mais, por enquanto foi só aqui, tá? Eu deixei especificado aqui, ó, da linha 20 até a 75, tá? Ok. E o que tem menor ganho de elevação é o caminho de Tupava, tá? Ou seja, tem 20 quilômetros lá, né? Tá aqui, ó, 21 quilômetros, 79 de distância, tá? Mas o ganho de elevação dele é 350. Agora, a perda de elevação é bastante alta, ó, de todas, ó, tá vendo aqui em cima aqui, ó, tá? É a maior perda de elevação, 1.321. Ou seja, você sobe pouco, mas desce bastante. Você só vai descendo. Você sai de um lugar mais alto e vai para um lugar mais baixo. A descida é constante, né? E grande, tá? Então, os últimos aqui, ó, em termos de ganho de elevação, Capivari Mirim, Monte Pilão, Pilão de Pedra, Morro do Canal, né, a travessia do canal, Capivari Mirim, Mirim de novo, Pão de Ló, Araçatuba, Caminho de Tupava, todos eles têm baixo ganho de altitude, ou baixa altimetria, né? E as mais altas são os Agudos, Lontra e Cutia, Ferraria, Ibitirati, Ibiteruçu, ok? É, então é isso aí, tá? Então esses dois aqui são importantes, a distância e o grau de elevação. Tá? Agora a gente vai partir para os cálculos de dificuldade que usam fórmulas, tá? Que é um outro conceito aí. Bom, para a gente calcular a dificuldade de uma montanha usando fórmulas, né, a gente fez antes usando só os dados básicos da trilha, né, que é a distância e o ganho de altimetria.
Mas agora a gente pode usar fórmulas, né? As fórmulas elas combinam a distância, o ganho de altimetria, perda de altimetria, também desnível, né? Desnível é a diferença entre a altitude mínima, onde você começa lá embaixo, e a altitude máxima no cume, tá? Então todos esses parâmetros eles entram dentro das fórmulas e daí você tem algumas fórmulas específicas. Aqui eu tenho, nessa planilha aqui, tem as principais fórmulas, né? Como eu já falei antes, né, a que eu gosto de usar é o IBP Index. Eu não preciso calcular nada, eu simplesmente vou lá no site deles, arrasto a minha trilha para lá e ele vai me calcular tudo isso automaticamente. Ele leva em consideração os vários pontos individuais da trilha GPX, né, calculando as coordenadas, altitude, tempo, distância, altimetria, tudo, né, e ele me gera um número padrão, tá? Esse número é o grau de dificuldade para aquela trilha. Eu considero isso o padrão ouro, tá? E baseado nele é que eu vou calcular o restante e vou saber se a minha fórmula faz sentido ou não, tá bom? É, então vamos lá, eu vou levar vocês para o IBP Index, tá? Para dar uma ideia de como funciona. Aqui é o site deles, IBP Index, tá vendo? Aqui, ó, a gente tem, deixa eu circular aqui, aqui, ó. Tem esse quadradinho aqui, ó, que é uma janelinha onde eu arrasto a minha trilha no formato GPX, tá? Quando eu fizer isso, ele vai me fazer o cálculo e vai já me trazer prontinho o grau de dificuldade daquela trilha. Então, vamos pegar uma trilha que eu tenha por aqui, tá? Vou chutar aqui, por exemplo. Não, deixa eu pegar uma trilha lá do comecinho. Vamos pegar essa aqui, que é a subida pro Caratuba, tá? Eu já tinha calculado ela antes aqui, tanto a subida quanto a descida. E daí ele me trouxe dois números, um 29 e outro 59, mas vou usar isso aqui de novo, só para mostrar para vocês como é que funciona. Ó, então vamos pegar a subida, tá? Arrasto para cá e ele vai me calcular aqui, ó. Tá vendo? Ele me calculou um índice de dificuldade em torno de 59, tá? Isso é para subir a trilha do Caratuva. Agora, se eu pegar a mesma trilha, né, e fazer ela no sentido inverso, o valor já vai ser diferente, né? Porque daí a gente vai estar descendo, é mais fácil, né? Embora a trilha seja a mesma, tá? Então, o sentido da trilha também tem tudo a ver, tá? Então, vamos limpar aqui, vamos voltar lá, tá? E vamos fazer a descida agora, tá? Vou arrastar a descida. Arrastei aqui, ó, ele me gerou aqui um valor em torno de 29, tá vendo? Tá? Então, isso aqui, ó, é para hiking, tá? Eu escolhi hiking, certo? Porque hiking é trilha de montanha, tá? Eu poderia escolher ciclismo, né? Se eu estivesse fazendo bike, tá? Se essa trilha que eu carreguei aqui fosse uma trilha de bike, então o valor seria 2, tá? Mas não é bike, tá? Se fosse corrida, seria aqui, ó, seria 64, tá? Então ele tem uma equivalência, tá? Para trilha feita no mato, né? Bicicleta e corrida, tá? O que eu sempre vou escolher são trilhas de montanha, né? Então é hiking, tá bom? Ok, vou limpar aqui e vamos sair daqui. Então, deixa eu botar aqui. Pronto. Então, esse BP Index, tá, é o principal indicador do grau de dificuldade que eu uso, tá? Mas existem outros, né? Por exemplo, existe o de esforço, tá? Ou, deixa eu ver aqui, o índice de dificuldade ou o índice de esforço, tá? Que ele leva em consideração a distância e o ganho de elevação, tá? E a fórmula seria a distância em quilômetros mais o ganho de elevação em metros dividido por 100. Ele me dá um valor entre 0 e 100, tá? Então você compara várias montanhas, né, usando esse índice, tá?
que é o índice de dificuldade ou o índice de esforço. Existe o gradiente médio, tá? Que é mais ou menos parecido, tá aqui, tá? Vendo aqui? É, ele leva em consideração a distância, só que agora a distância é em metros, não em quilômetros, e o ganho de elevação em metros, tá? E ele me dá um resultado em termos de porcentagem, tá? É parecido, mas em termos de porcentagem agora, tá? Então, os parâmetros que a gente usa é distância e ganho de elevação, tá? Existe o Naismith, né? O Naismith convencional, né? Que é uma fórmula que ela transforma é, para você, uma trilha de montanha, ela tem uma determinada distância, tá? Então, numa determinada distância, aquela é o grau de dificuldade dela, é aquela distância, né? Só que quando ela tem uma inclinação, ele entende que quando tem uma inclinação, essa distância, ela é o equivalente a um peso 8 vezes maior, né? Então, ela leva isso em consideração, tá? Então, o cálculo dela seria esse aqui. É a distância em metros mais 8 vezes o ganho de elevação, tá? Então, ou seja, é a mesma fórmula que a anterior lá, ó, tá vendo? Todas elas têm distância e ganho de elevação. Só que ela faz uma pequena correção porque quando a gente leva em consideração altitudes, ali você vai subindo, o esforço é maior do que no plano, tá? Tem o Naismith modificado, né, que ele leva em consideração a perda de elevação. Tá vendo aqui, ó? Perda de elevação, tá? Então, a fórmula daí, ela já diz que o peso para perda de elevação, ele gira em torno de 3 vezes menos, tá? Então, se você, em linha reta, você tem 8 vezes de peso para elevação, para perda de elevação, você tem um peso de 3, tá? Não sei como eles fazem isso, mas é o cálculo que eles usam na fórmula, tá bom? E daí a gente encontra outras várias fórmulas que não vou falar todas aqui, eu tenho todas elas relacionadas, eu ainda estou trabalhando com isso, estou tentando identificar todas elas, saber qual a melhor, tá? Mas por enquanto, a que eu acho mais interessante é o EBP Index, tá? O gradiente médio também eu acho bacana, né? Porque ele leva em consideração distância e ganho de elevação, tá? E o Naismith modificado também eu acho bacana, tá bom? Vamos voltar lá para a página anterior, tá? Para a planilha anterior, né? Onde estão as minhas montanhas, tá? Que eu fiz. Então temos todas as variáveis aqui de distância, ganho de elevação para todas elas, tá? E bem que já tem um cálculo também automático, tá? O Excel ele faz cálculo, a finalidade do Excel é fazer cálculos, né? Usando esses parâmetros aqui, né, e levando em consideração a fórmula, tá? Então aqui, ó, para o IBP Index, tá? Que eu não preciso usar fórmula nenhuma, eu só arrasto lá a, a minha trilha para o site, ele calcula, tá? Então eu vou selecionar aqui essa coluna aqui do IBP Index, N, tá? Então vamos lá. Eu tiro do E aqui e boto N, tá? Seleciono a coluna, que ele vai me mostrar aqui agora, o IBP Index, tá? Eu acho aqui que já está mais ou menos organizado do menor para o menor. Não, não, tá variável aqui. Então vamos organizar primeiro. Aqui, ó, vou clicar em ordenar decrescente. Pronto. Ele ordenou o IBP Index do maior para o menor, tá? Que são aquelas montanhas que eu estabeleci lá antes, né? Então, assim, ó, de todas as que eu já fiz, né, a mais difícil foi o Agudos, Lontra e Cotia, tá? Aí indo pelo Siririca ali, com um IBP Index de 219. Depois foi o Ibiteiro Sul, Siririca, Serra da Farinha Seca, e aí vai, tá bom? Até chegar no mais leve lá, que foi o Araçatuba, né? Que tem um IBP Index de 56, tá bom? Esse é o site que programou para mim, não fui eu que calculei, tá? Só estou reproduzindo aqui. Trago de lá para planilha aqui. Vamos analisar agora o gradiente médio, tá? O gradiente médio, ele está aqui na nossa coluna P, tá?
e eu vou trocar aqui o amarelinho, botar P, porque é justamente essa coluna que a gente quer analisar. E vou selecionar ela. Tá aqui, selecionado, tá? Vou agora mandar ordenar decrescente. Ok, tá? E aqui está ela, tá? O resultado encontrado, tá? Então, para todas essas montanhas aqui, tá? Existe um cálculo já automático feito pelo Excel do gradiente médio para todas essas trilhas aqui, tá bom? Só vale um pequeno detalhe aqui, que essas primeiras trilhas aqui, elencadas aqui, ó, até o item do Pico Paraná aqui, tá vendo? São só trilhas de ida, tá? Eles estão misturados aqui, né? É uma relação minha, tá misturado, porque em algumas situações eu perdi a gravação na volta, né? Então só ficou com a ida, né? Foi um bug do celular. Hoje eu faço gravação com dois aplicativos para não ter problemas, né? Porque um, às vezes a gente está na chuva, está mexendo, né? Dá um erro qualquer e acaba desligando, né? Então, um lá sempre backup e o outro é o que eu mexo nele constante, tá? Então vamos analisar a partir dessa aqui de baixo, que daí a trilha está mais completa. Começa aqui no Capivari, tá? E gradiente médio aqui. Então, ó, o Capivari Mirim, né? O gradiente médio dele, o Excel me calculou pela fórmula do gradiente médio 12,04%. Tá? O que que significa isso? Significa que para o Capivari Mirim, a cada 100 metros de distância horizontal que eu ando, tá? Eu tenho um ganho de altitude de 12,04 metros. Isso significa o gradiente médio, certo? Então, o Capivari Mirim como eu relacionei aqui em ordem decrescente, é o que tem maior gradiente médio. Significa é a montanha mais inclinada que tem, tá? Pode parecer não, a montanha simples, comum, todo mundo vai, mais acessível, né? Mas num curto espaço de tempo, aliás, desculpa, numa curta distância em quilômetros, né, é a que apresenta maior altitude, né? Às vezes montanhas mais difíceis, né, têm uma altitude menor, um gradiente menor, porque ela é mais longa, então aquela altitude toda se dilui pela distância. Tá? É isso que o gradiente médio representa para a gente. Tá? Então, o Capivari Mirim é o que tem maior, né, maior inclinação, vamos dizer de passagem, né? Depois, logo em seguida, Manhecatira, Agudos, Lontra e Cutia, Capivari Mirim de novo, e médio, né? Aqui tem dois, ó, tem que ser considerados os dois, né? Camapuã, Ibitirati, por aí vai, tá bom? Então, tem a relação aqui de todos eles, tá? Isso aí foi a análise do gradiente médio. Agora tem o Naismith convencional e o Naismith modificado, tá? Então aqui, ó, essas duas colunas, tá? Então, os dois aqui, eles levam em consideração a distância e o ganho de altimetria, ou ganho de altitude, né? Só que eles têm uma penalidade, né? Pelo fato de você estar subindo, aquela distância horizontal, ela se torna um pouco mais difícil, né? Então, para ganho de altitude, ele estabelece um peso de 8. Para perda de altitude, ele estabelece um peso de 3. E ele bota isso nas fórmulas. Tá? Então, o convencional, na Smith convencional, é a letra W. Vou trocar aqui para a letra W. W, troquei aqui, certo? Mando ele selecionar. Mando ordenado decrescente, está aqui, tá? E ele já me deu aqui que o que tem a dificuldade maior é o agudos, lontra e cotia, seguido pelo Ferraria, Ibiteruçu, Janela de Conceição, Siririca e por aí vai, tá? O, o Naismith modificado leva em consideração agora a questão da perda de altimetria, tá? Coluna X, vou trocar aqui para X, tá? Dou Enter e seleciono a coluna, tá? Veja que no Naismith
é convencional, que só leva em consideração o ganho de altitude, ó, temos o agudo, Ferraria e Biteruçu no comecinho aqui, tá bom? Quando a gente troca para o ele leva como é que chama? O Naismith modificado, que leva em consideração também a perda de altitude. Vamos ver o que acontece agora. De ordem decrescente, ordenei em ordem decrescente. Tá? Não mudou muito. Agudos, Lontra, Ferraria, Ibiteruçu, Ibitirativa, IAPP e Camelos 1 e 2, né? Continua muito parecido aqui. Deixa eu selecionar aqui, modificado, tá? Ordenado de forma decrescente, ok? Tenho toda a relação aqui, tá? Tem outras fórmulas, né? Mas isso aqui vai tomar bastante tempo, então vamos ficar só por aqui. Tá, isso aqui foi só para dar uma ideia geral de como a gente trabalha com as fórmulas, como a gente trabalha com as variáveis individuais, né? Ou seja, eu estou subindo uma trilha, né? E o meu aparelho, né? O meu celular, o meu GPS, ele vai gravar dados básicos da trilha, que é a distância em quilômetros, né? O ganho de altitude, a perda de altitude, altitude mínima, altitude máxima. E tempo, né? Ele vai me dar isso. Com isso, já calculo um basicão lá, um grau de dificuldade. Mas eu posso usar algumas fórmulas. Eu mostrei para vocês aqui 4 fórmulas, tá? Existe uma possibilidade ainda de eu criar outras fórmulas, né? Então, para eu criar uma fórmula, daí eu vou ter que estabelecer outras variáveis. É possível, por exemplo, se você subir 2 montanhas, é mais fácil do que você subir 3 montanhas. Então, eu posso levar em consideração o número de montanhas, né? Posso levar em consideração o tipo de trajeto, né? Se é um bate-volta, se é uma travessia, se é um circuito, tá? Se tem pernoite, se tem cargueira, tudo isso vai aumentando ou diminuindo o grau de dificuldade. Eu posso incluir isso nas minhas fórmulas, né? Eu posso criar a forma que eu quiser, né? Para estabelecer meu grau de dificuldade para a montanha. Aí eu pergunto para vocês, como saber se essa fórmula é correta ou não? Basta eu encher ali de parâmetros, de variáveis, né? Eu tenho aqui, ó, é, nessa planilha mesmo, tá? Eu tenho a possibilidade de, por exemplo, eu vou pegar o meu IBP Index, né? Para algumas trilhas, por exemplo, pegar 10 trilhas aqui e vou calcular o IBP Index de todas elas. Ele vai me dar determinados valores que estão aqui, tá? Se eu criar uma fórmula para mim, tá? Eu vou botar aqui, por exemplo, né, fórmula X, ele me traz outros números aqui, tá? E eu preciso saber se esses números aqui agora, eles têm correlação com o IBP Index, porque eu considero o IBP Index, né, a fórmula padrão, o padrão ouro para gente, né, do montanhismo, né? Ele faz o cálculo perfeito ali e joga para mim o grau de dificuldade. Qualquer outra fórmula que queira calcular a dificuldade, né, eu vou ter que vai ter que mais ou menos bater com isso, né? Eu vou ter que saber se, por exemplo, a minha relação de valores usando uma fórmula, ela é, ela corresponde, ela tem correlação matemática com aquele outro grupo de valores encontrado pela minha fórmula. Se tiver correlação, ou seja, cada vez que uma sobe, a outra sobe, cada vez que uma desce, a outra desce, né? Então, assim, já posso dizer que, né, tem correlação, então a fórmula se adequa, a fórmula serve, né? E tem ainda uma outra maneira que é eu saber se tem significância estatística, né? É possível também, tenho aqui, tá? Basta eu botar lá a fórmula direitinho, calcular os valores, né? E ele vai me dar se tem relação estatística, né? Então, assim, eu tenho como saber se a fórmula que eu criei, ela é eficaz ou não, né, para estabelecer um grau de dificuldade de uma trilha, tá bom? Então, essa aí foi, claro, né, o assunto não se extingue aqui, ele é bastante longo, dá para falar muita coisa, inclusive dá para desdobrar isso aqui. Eu, por exemplo, poderia fazer um vídeo só com o IBP Index e falar sobre ele, só com o gradiente médio, né, só com distância, né? Ou seja, as possibilidades são muitas, tá? Mas a ideia aqui é só dar uma geral, um apanhado geral sobre tudo isso, de como essas fórmulas funcionam, tá bom? Eu vou ver se eu faço uma relação dessas dificuldades todas, montanha por montanha ou trilha por trilha, né? E disponibilizo aqui em forma de tabelas, né? Para vocês terem acesso a esses dados que eu encontrei usando essas fórmulas, tá? Existem outras maneiras de você calcular, né, o grau de dificuldade também, né? Tem uma, uma iniciativa na internet aí que eu já vi, por um grupo que fez uma tabelinha bem bacana, né, que depois eu mostro aqui também,
Mas, de qualquer forma, deixa eu já mostrar aqui, né, que é um trabalho bem bacana, assim, sabe? E tem muito a ver com dificuldade, claro. É uma tabela do grau de dificuldade para as montanhas do Paraná, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui dá para ver aqui, ó. Quem fez isso, pelo menos parece para mim aqui, um grupo chamado Trilhas Curitiba, né? Tem aqui embaixo aqui, ó, Grupo Trilhas Curitiba. Está na versão 1, 2026. A reprodução parcial completa desse documento deverá ser feita apenas com os devidos créditos aos seus idealizadores, tá? Eu imagino que seja esse grupo aqui, Trilhas Curitiba, tá? Então, estou divulgando o nome do idealizador, tá? É bem bacana isso aqui, né? Deve ter dado um trabalhinho de fazer, certo? Ele estabelece assim, ó, por exemplo, montanhas com grau médio de dificuldade indicados para nível iniciante e intermediário. Depois, montanhas com grau médio de dificuldade indicadas para nível intermediário. Depois, nível intermediário avançado, tá? E avançado super difícil, tá? Então aí tem 4 graus de dificuldade, né? Aí ele cita o nome das montanhas, tá? Morro do Calcário, por exemplo, Morro do Palha, Morro da Cruz, tá? E ele dá essa especificação aqui, ó, F1, T1, P1, F1, T1, P1, que é mais embaixo aqui, ó, F2, T1, P2, F2, T1, P2, tá? Em todas elas tem um F, um T e um P, uma letra, né? E um número associado a isso, tá? Então vamos ver o que que significa. O F significa físico, esforço físico. O T significa técnico, o grau de dificuldade técnica dessa montanha. O P significa o psicológico, tá? E a dificuldade é representada pelos números de 1 a 5, sendo 1 a trilha com grau mais fácil, 5 com grau mais difícil, tá? Então temos aqui o Morro do Calcário, é o mais simples possível. Em todas as 3 classificações, recebeu 1 Depois vem o do Palha, 1 Morro da Cruz, 1 e por aí vai, até chegar lá no mais difícil, né? Que é o Chapéu de Sol, Pico Tangará, Pico Tangarim, F5, T5, P5, tá bom? Agudos, Cutia, Cuíca, Catita, Marmosa, Corocochóis, Araponga. Araponga está entre um dos mais difíceis. Chapéu do Sol, né? Estão todos bastante difíceis. Todos isso aqui fica ali no marco 22 aqui, né? Entre o marco 22 e o Siririca. Bem difícil aquela região mesmo. Ok? Então, esse é um trabalho feito por esse grupo aí, um trabalho bastante bom também que eu queria mostrar aqui para complementar o meu trabalho. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado por assistir meu vídeo, né? E sempre que eu tiver alguma coisa interessante, eu vou postar aqui. A ideia é mais ou menos 1 a 2 meses, fazer um vídeo a cada 1 ou 2 meses, mais ou menos, que é muito difícil fazer vídeos assim pro YouTube. Dá muito trabalho, tá? Mas a ideia é compartilhar o máximo de informações que a gente puder. Um abraço, bom dia para vocês.